Irmãos, hoje nós teremos atos de ordenação de um presbítero e 3 diáconos. Um diácono foi eleito em 2019, ainda não estava consagrado ao Senhor publicamente. E 2 diáconos foram eleitos na última assembleia agora de abril e também serão consagrados. Eu convido os irmãos para a leitura na palavra de Deus, em Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versos 5 a 9. Os irmãos podem permanecer sentados, eu vou ler na NVI que eu já transcrevi aqui. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes, e não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo ou o presbítero seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Eu leio ainda, irmãos, isso eu li sobre o presbítero. Eu quero ler sobre presbíteros e diáconos agora, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 13, diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, ou pastor, ou presbítero, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele e com toda dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. E falando sobre os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé, com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas de não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. E por último, irmãos, tenham paciência. Eu quero ler ainda sobre os diáconos, em Atos capítulo 6, versículos 1 a 7, e aqui encerramos a base bíblica sobre a qual nós vamos falar. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho,
cheios do Espírito Santo e de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente, e o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes, obedecia à fé. Amém, irmãos? Eu sei que alguns assim falam assim: puxa, mas leu demais. Eu pergunto: quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Quanto tempo você gastou de ler a Bíblia essa semana? Então é a oportunidade também de você ouvir um pouco da palavra de Deus. Irmãos, esta palavra não é só para esse grupo que eu pedi que ficasse aqui junto. É para todos os irmãos, os que já são diáconos e presbíteros, e aqueles que aspiram um dia, ou já se colocaram à disposição para serem reconhecidos com esta finalidade, seja presbítero ou diácono. Assim, meus irmãos, o propósito da palavra desta manhã é reafirmar que nós e Eve somos uma igreja do Novo Testamento, e reconhecemos que Deus escolhe oficiais para dirigir a igreja, e a igreja os reconhece como seus líderes. Por isso, o tema da nossa mensagem é, meus irmãos, Deus escolhe, a igreja reconhece. Deus escolhe e a igreja reconhece. Irmãos, Jesus escolheu 12 para serem seus apóstolos entre centenas ou talvez milhares de discípulos já que ele tinha naquele tempo. E ele, meus irmãos, os treinou intensamente. Pensa comigo, um seminário com 4 horas de aulas de segunda a sexta, e hoje talvez o EAD seja ainda um tempo mais rápido. 4 horas diárias, 5 dias da semana. Estes discípulos, eles ficaram 24 horas com Jesus, 7 dias da semana, 30 dias do mês, 360 dias por ano. Curso intensivo. Por quê? Porque Jesus os estava preparando para serem continuadores da obra, porque ele sabia que subiria para o céu e voltaria para Deus, ocupar o seu lugar diante de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo ainda não tinha se convertido. Aliás, ele foi um ferrenho perseguidor da igreja. Alguém, meus irmãos, que se opunha ao evangelho e perseguia os cristãos, porque ele tinha, meus irmãos, esse entendimento. Mas um dia, ele indo com mandados de prisão de Jerusalém para Damasco e trazer presos os irmãos que lá moravam, o Senhor lhe aparece na estrada de Damasco e o lança por terra e o faz cego. E, meus irmãos, lá ele teve esta experiência de conversão, uma conversão, meus irmãos, genuína, uma conversão forte. E Paulo veio, aliás era Saulo, ele veio a ser transformado em Paulo, e de um perseguidor da igreja, um perseguido, ser apóstolo de Jesus. E é o apóstolo Paulo que, meus irmãos, traduz para nós o ensino de Jesus de uma forma didática na organização da igreja e na sua direção. Irmãos, é importante que na igreja exista esse princípio de divisão de tarefas para a multiplicação da solução dos problemas que possam existir. Onde é o ser humano, não há problema. Em qualquer lugar, meus irmãos, seja no trabalho, seja na condução, seja no esporte, no estádio, seja onde for. Onde é o ser humano, acontece ou pode acontecer problemas. Na igreja não é diferente. Por isso, meus irmãos,
a divisão de tarefas para a solução dos problemas. Esse foi um conselho de Jetro para Moisés e o seu genro, porque ele observou que a tarefa de Moisés era muito pesada. Irmãos, eu gostaria de falar, primeiro, que o ofício de presbítero e de diácono existiam na igreja primitiva, ou seja, igreja nascente após a subida de Jesus. Irmãos, é também o nosso modelo que nós adotamos esses ofícios na igreja, tendo diáconos, e nós vimos aí no texto que lemos, que fala também das mulheres, diaconisas e presbíteros, meus irmãos, para governar a igreja, e assim nós entendemos que nos identificamos com a igreja do Novo Testamento. O governo da igreja local, meus irmãos, era exercido através desses ofícios. Nós vemos isso em Atos capítulo 20, versículo 17 e 28, em Tito, no texto que nós lemos, em 1 Pedro capítulo 5, versos 1 a 3, e eu acho interessante, eu vou ler apenas uma parte desse texto. O apóstolo Pedro, os irmãos sabem que o apóstolo Pedro foi o líder do grupo dos 12 apóstolos, e a igreja romana o reconhece como o primeiro papa, mas ele foi o líder deixado por Jesus para dirigir a igreja. Ele disse assim: portanto eu apelo para os presbíteros que há entre vocês, e eu o faço na qualidade de presbítero como eles. Então Pedro, ele era um apóstolo e se identificava também como um presbítero diante da igreja. Irmãos, em segundo lugar, a natureza do ofício da igreja. Primeiro eu quero falar do presbítero. Hoje nós temos o Anatoly, que vai ser ordenado presbítero, foi eleito em abril, 17 de abril desse ano. Presbítero é um estado e é contínuo, é um dom de Deus. O mandato de presbítero, a igreja aqui tem um mandato por 3 anos, e já tem um movimento querendo alterar para 5 anos, né? Mas o mandato é temporário e meus irmãos, uma atribuição dada pela igreja local. Mas ele, mesmo não tendo mandato, ele não vai deixar de ser presbítero, ele continuará tendo esse ofício de presbítero. Nós temos na igreja vários casos de irmãos que não têm mandato, e nós reconhecemos como um presbítero em disponibilidade. Irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele disse assim: a razão de eu tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava. Ou seja, eu saí de lá e faltou fazer isso, e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. O apóstolo Paulo, meus irmãos, depois da sua conversão, ele passou 3 anos numa comunhão íntima com o Senhor, e tudo que o Senhor falou, enquanto aqui esteve com os demais, que foram depois apóstolos, ele transmitiu para Paulo. Por isso eu fico emocionado quando leio na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, quando fala sobre a ceia, ele fala de uma maneira muito clara: porque eu recebi do Senhor o que também lhes ensinei. Ele não estava no dia que foi instituída a ceia do Senhor, mas, meus irmãos, recebeu diretamente do Senhor, e esta orientação que ele diz, como te instruir, ele recebeu também do Senhor. Irmãos, repito, o presbítero será sempre presbítero, mesmo sem mandato, e ele só deixará de ser presbítero se ele abdicar da sua fé, se ele abandonar a sua fé em Jesus, ou seja, cair no mundo e não querer saber mais nada de Jesus, ele será despojado do seu cargo. O diácono, meus irmãos, o diácono deriva da palavra grega aikônomos. Aikônomos, meus irmãos, que a igreja metodista aproveitou para instituir os ecônomos. É a mesma raiz, é a mesma palavra, é a pessoa que toma conta da despensa, é o despenseiro, ou seja, é aquele que toma conta das provisões. Isso, meus irmãos, acontecia nas casas, e na casa do Senhor não é diferente, é o que toma conta da despensa, ou seja, aquele que faz as provisões para suprir as necessidades da casa do Senhor.
Havia, meus irmãos, da igreja, e aquilo que eu falei no início, eu repito, a igreja estava nascendo e começaram também os problemas, nasceram os problemas. Havia desavença na igreja primitiva por causa da distribuição dos alimentos. Ou seja, as viúvas de fala grega começaram a reclamar com os apóstolos que elas estavam sendo esquecidas na distribuição do alimento, e só as viúvas de fala hebraica é que estavam recebendo. Isso é discriminação, isso não é inclusão, isso é exclusão. E por isso, meus irmãos, reclamaram, e foram reclamar com os apóstolos. Lógico, eram os líderes da igreja, mas, meus irmãos, eles falaram, responderam assim: olha, nós não vamos parar de orar e pregar a palavra para cuidar de alimento, isso vocês cuidem. Agora faça o seguinte: escolham entre vocês 7 homens, e por inspiração divina, os apóstolos deram o perfil que deveriam pautar a escolha desses homens para serem os cuidadores desse assunto, ou seja, do suprimento das necessidades da igreja. Homens de bom testemunho. Eu louvo a Deus pelos homens que dão bom testemunho de Jesus. Essa semana eu fiquei muito contente, meu filho relatou, ele estava cuidando de assunto do apartamento, e alguém que estava interessado em comprar o apartamento falou assim, acabou sabendo que ele era meu filho, falou assim: você é filho do seu Ageu? Eu conheci ele no Bradesco. Graças a Deus que foram boas referências. Eu louvo a Deus pelo legado que pode ser lembrado com boa reputação. Homens de bom testemunho, homens cheios do Espírito Santo. Os irmãos notaram na leitura que o destaque dado foi só para Estevão, mas os outros também o eram, cheios do Espírito Santo. E homens cheios de sabedoria. Para ser diácono precisa ser homem de bom testemunho, homem cheio do Espírito Santo e homens cheios de sabedoria. Louvado seja o Senhor por esta orientação da palavra. As funções da igreja. Primeiramente, Anatólio, eu quero falar com você e com todos os presbíteros da igreja que aqui estão. E pastor é presbítero também. Primeira função do presbítero: ajudar no pastoreio do rebanho em todas as áreas. Ajudar no pastoreio do rebanho em todas as áreas. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, a partir do verso 1, ele diz assim: apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo. E mais à frente: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. O rebanho não é meu. Eu fui, graças a Deus, pela misericórdia dele, um dos fundadores da igreja, mas o rebanho não é meu, o rebanho é de Jesus. Eu sou zelador de rebanho. Eu sou aquele, meus irmãos, para cuidar da ovelha. Seja, meus irmãos, na área emocional, na área sentimental, na área física, na área espiritual. A nossa função como presbíteros é de cuidar do rebanho de Jesus. Irmãos, isso me traz uma grande responsabilidade, viu, Anatólio? É grande, porque o rebanho não é da IEV, o rebanho não é do pastor Clóvis, o rebanho não é do pastor Ageu, não é do pastor Elbe, não é do pastor Elinho, o rebanho é de Jesus. O nosso título deveria ser zelador de rebanho. Zelador de rebanho, ou seja, cuidar do rebanho que é de Jesus. Em segundo lugar, ajudar na ministração da palavra ao rebanho e aos perdidos. Função do presbítero. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. É pregação da palavra e o ensino da palavra. Então o presbítero tem essa função.
Talvez você esteja pensando, se eu soubesse tudo isso, eu não teria aceitado. Mas vá em frente, porque tem mais. Amém? Em terceiro lugar, participar do governo da igreja em colegiado, conselho ou presbitério, seja o nome que venha a ser dado. Isso nós encontramos no livro de Atos, capítulo 15, versículos 2, 4 e 6, mas eu leio parte deles. Assim Paulo e Barnabé foram designados junto a outros para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar esta questão. Veja, irmãos, aconteceu uma reunião desses líderes, apóstolos e presbíteros, para cuidar de uma questão que os apóstolos Paulo e Barnabé tinham presenciado no seu trabalho missionário. Nós temos aqui, podemos assim considerar, foi a primeira reunião de presbitério, primeira reunião, meus irmãos, de um concílio da igreja. Em quarto lugar, participar da disciplina e resolução de questões do povo de Deus. Não é apenas orar por enfermidades, solução de problemas. Às vezes há questões, meus irmãos, de disciplina. Às vezes há pecado que precisa ser tratado. E eu sei que não é tarefa fácil, tanto para presbíteros como para pastores. Meus irmãos, algo que precisa ser tratado, porque, meus irmãos, o pecado infecta o corpo de Cristo. E pode, meus irmãos, estragar a sua saúde. Irmãos, quinto lugar, zelar pela saúde física e espiritual da igreja. Tem texto para ser lido, mas eu estou preocupado com o relógio. Sexto lugar, ser diligente e levar ao pastor problemas que não puder resolver. Problema que não puder ser resolvido, conversa com o pastor. E diz a palavra que da comunhão, meus irmãos, de opiniões pode nascer solução. Sétimo, auxiliar o pastor no ministério de visitação ao rebanho. Meus irmãos, assistência ao rebanho é algo importante na vida da igreja, para que a ovelha sinta o calor do pastor ou do presbítero que está ali, para orar com ela, para orar por ela. Oitavo, meus irmãos, instruir o novo convertido no seu crescimento espiritual, discipular os novos convertidos, é função sim do presbítero também. Consolar aos aflitos e abatidos, zelar pelas ovelhas junto com o pastor, orar com as ovelhas e pelas ovelhas, manter o pastor informado nos casos de enfermidade. Irmãos, uma das coisas que eu muito me aborrecia, e me aborreço até hoje, quando encontro com uma pessoa, faz tempo que eu não te vejo, fala assim, eu passei 2 meses de hospitalizado, e fiz isso, e não ficamos sabendo, nem se para orar, nem para uma visita, não ficamos sabendo. É muito triste quando isso acontece. Por isso, meus irmãos, o pastor, o presbítero, sabendo disso, deve compartilhar. Ministrar a Santa Ceia na ausência do pastor e participar da Santa Ceia com a presença, quando o pastor estiver presente. Oficiar casamentos e funerais. Não vai ter culto fúnebre, porque o pastor não está aqui. Não, presbítero, você é presbítero, você também deve ministrar a palavra. Participar do exame de candidatos ao batismo, a entrevista que normalmente nós fazemos. Participar da imposição de mãos na ordenação de outros obreiros. Irmãos, digo agora para os diáconos, baseado no texto que nós lemos de Atos 6. Irmãos, eu repito o que eu falei já 2 vezes, onde é o ser humano, há problemas para ser resolvido. Os irmãos já ouviram eu falar aqui sobre os problemas iniciais da igreja. Mas, meus irmãos, os diáconos foram instituídos para resolver esse tipo de problema na igreja. Ou seja, para cuidar do rebanho nesta área de serviço. As suas funções: primeiro, assistir às necessidades materiais do povo.
Eu louvo a Deus porque temos uma junta diaconal, uma mesa diaconal ativa. Eu sei que os problemas que chegam para os diáconos são resolvidos, ou pelo menos são tentados para resolver. Eu louvo a Deus pelos irmãos que se comunicam. Não sei se o Rocco está aqui em nosso meio, mas reconheço nele um coração grande, meus irmãos, cheio de misericórdia, para assistir às necessidades do rebanho, em qualquer área, inclusive, meus irmãos, em levar dependentes químicos para tratamento em uma casa de recuperação. É uma tarefa, sim, que a mesa diaconal faz e faz bem. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, zelar pelo serviço e a boa ordem da casa de Deus, como extensão da assistência aos necessitados da igreja. Irmãos, quando nós chegamos, estão os diáconos lá para nos receber. Faz parte dessa tarefa de acomodar o povo. Nós não estamos na fase de superlotação do nosso templo, mas nós vamos chegar nisso outra vez, se Deus quiser. Amém? Amém, irmãos? Quando todos estiverem vacinados, seja de 2 ou 3 vezes, não sei, talvez anualmente, quando todos estiverem vacinados e estiverem sem medo de se reunir, podemos ter aqui, meus irmãos, lotação completa, e podemos ter, meus irmãos, esse trabalho dos diáconos que eles fazem com alegria, com satisfação, procurar um lugar e acomodar bem aqueles que aqui chegam. Terceiro lugar, ser o braço direito do Ministério da Palavra na assistência social, principalmente aos da família da fé. E aqui eu leio o texto de Gálatas, capítulo 6, verso 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Em quarto lugar, meus irmãos, o ofício de presbítero e o ofício de diácono requer qualificações morais e espirituais. No caso, meus irmãos, de presbítero, no texto que eu li, ele é auto-aplicável. Seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele em toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? E outra coisa, não pode ser um recém-convertido, para que não caia na condenação do diabo. O que foi a condenação do diabo? Ele se ensoberbeceu, ele quis colocar o seu trono acima do trono de Deus, e por isso ele foi, meus irmãos, expulso do céu. Ele era um anjo de luz, Lúcifer, e, meus irmãos, foi expulso do céu, para que não concretizasse o seu projeto de estar acima do trono de Deus. A soberba, meus irmãos, faz com que obreiros caiam no pecado e abandonem a sua fé. Quanto aos diáconos, devem ser igualmente dignos homens de palavra, devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Quero concluir. Eu vou perguntar para o Anatoly. Anatoly, depois de tudo que eu falei aqui, que você ouviu, é da palavra, você ainda continua disposto a exercer esta função de presbítero? Amém? Eu sei que o pastor Clóvis vai fazer essas perguntas a você, mas eu quero concluir essa mensagem. E eu pergunto aos diáconos, ao Fábio, ao João Antônio e à Cristina, eu pergunto a mesma coisa: depois de tudo que vocês ouviram, vocês continuam dispostos a exercer esse ofício tão nobre na igreja, no corpo de Cristo? Amém? Que Deus assim nos abençoe. Pastor Clóvis.
Louvado seja Deus pela palavra aqui ministrada, explanada, que nos esclareceu e nos abençoou muito. Louvado seja Deus. Eu quero convidar o querido irmão Anatoly Butchenko Júnior. O irmão Anatoly, ele tem 42 anos e ele é casado com a irmã Sandra e pai da Ana Clara e do João Vitor. E o irmão Anatoly, ele tem exercido o ministério antes mesmo de ser reconhecido pela igreja, o seu chamado, e nós louvamos a Deus. E assim como foi quando eu fui ordenado presbítero, e na ocasião eu fui o único presbítero, e a Fernanda me acompanhou e se ajoelhou aqui do meu lado. O presbítero Rui cantou um hino, hoje ele não vai cantar, mas eu quero convidar então o presbítero Anatoly, acompanhado de sua muito digna esposa, a irmã Sandra. Eu vou convidá-los para que venha à frente, e eu quero convidar todos os presbíteros, pastores aqui presentes, inclusive convido o pastor William para acompanhar. Então quero convidar todos os oficiais da igreja para estar aqui. Irmão Anatoly, você reafirma diante de todo o rebanho de Jesus a sua fé na pessoa do Senhor Jesus? Você tem consciência do chamado que Ele lhe fez para este ministério? E você está disposto a dedicar a sua vida ao chamado de Deus no presbiterato? Então eu vou pedir que vocês se ajoelhem aqui, e nós queremos orar com vocês. A palavra do Senhor fala sobre a imposição das mãos, e nós então queremos, como presbíteros e pastores, nós louvamos a Deus pela vida de vocês, louvamos a Deus pela bênção que vocês são, e como o pastor Ageu aqui ministrou, Deus escolhe, Deus chama, e a igreja reconhece. E como sinal realmente de que reconhecemos como presbitério desta igreja, nós impomos as nossas mãos sobre você. E por que eu chamei a Sandra? Porque seja no ministério de pastor ou de presbítero, as nossas esposas, elas têm uma participação toda e muito especial. Sem o seu apoio, Sandra, o ministério fica muito mais difícil. E em tudo aquilo que o pastor Ageu ministrou sobre o exercício ministerial de um presbítero, sobre a função do presbítero, de certa forma, você faz parte de tudo isso. Então, convido vocês, irmãos, a se colocar em pé, e juntos nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra que nos orienta, ó Deus, quanto àqueles que por ti são chamados, como é o caso do irmão Anatoly. Nós louvamos, ó Deus, o teu nome, louvamos a Cristo, porque o Senhor chamou o Anatoly, o Senhor o tem salvado, e o Senhor o tem chamado para este ministério. E como foi dito na mensagem aqui explanada, é o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem chama, e o teu povo apenas reconhecem o chamado do Senhor.
E assim tem sido, Senhor, na vida do irmão Anatólio, ó Pai. E nós oramos por ele e pedimos que ele continue contando com a tua graça, o teu favor na vida dele, ó Deus, para exercer este ministério que o Senhor tem confiado a ele. Nós oramos e pedimos que ele a cada dia esteja revestido de poder, de autoridade que vem do Senhor, que a cada dia, ó Deus, ele esteja cheio da sabedoria do alto para exercer este ministério e responder o chamado do Senhor. E com ele, Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre a vida da Sandra, que é a companheira, que é a ajudadora, Senhor, que está com ele, ó Deus, neste ministério, nesta missão de servir o rebanho do Senhor, aqui neste lugar. E com eles, ó Deus, nós oramos que a tua bênção seja sobre a vida da Ana Clara, seja sobre a vida do João Vitor, ó Deus, e que eles como família possam viver no centro da tua vontade, para a glória do teu nome e para o teu louvor. Assim nós oramos e abençoamos a vida do presbítero Anatólio, em no nome do Senhor Jesus. Amém. Com a autoridade de Deus, presbítero Anatólio, tenha a graça do Senhor fluindo na sua vida dia após dia, para cumprir o chamado do Senhor na sua vida. Irmã Sandra, que Deus continue abençoando você nesta nobre tarefa de esposa e ajudadora de um homem chamado por Deus para o ministério. Que Deus os abençoe. Deus abençoe. Pode voltar para o seu lugar e o presbítero Anatólio fica aqui. Nós queremos convidar então o casal João e a Cris. Então convido João Antônio Paula Martins II. Brinco com ele que ele é o João Paulo II. E a irmã Cristina Bonaduce Parroto II ou Martins? E eu quero também convidar o irmão Fábio Trujillo para que esteja aqui. A esposa do Fábio, ela não foi eleita diaconisa, mas ela é muito envolvida no ministério, tanto quanto o Fábio é, e ela é responsável pelo ministério infantil da nossa igreja, e acredito que todos reconhecem que ela e o Fábio, mais o Ismael e a Fanny, e toda a equipe que com eles tem estado, tem sido de grande bênção para a nossa igreja, na vida dos nossos filhos, e nós temos louvado a Deus por isso. Queridos João, Cris e Fábio, vocês de igual modo, vocês também confirmam uma vez mais a fé de vocês em Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor desta igreja e Senhor da vida de vocês? Vocês têm consciência de que foi Deus quem nos chamou para este trabalho, para este ministério do diaconato? E quero dizer para vocês, assim como foi ministrado já na palavra, o ministério diaconal tem uma grande importância na vida da igreja, porque o trabalho que vocês exercem é de grande ajuda para que os pastores e os presbíteros tenham tempo devido para a oração e para a pregação da palavra. Então, o ministério que vocês exercem, de fato, é um ministério confiado pelo Senhor. E assim como foi dito, é Deus quem os chamou. E a igreja somente reconheceu o chamado de Deus na vida de vocês.
até porque vocês vêm exercendo este ministério e realizando a tarefa de um diácono e de uma diaconisa, muito antes de serem indicados e eleitos pela Assembleia. Então, certamente vocês entenderam no íntimo do coração de vocês o chamado de Deus. E quando nós percebemos que Deus está nos chamando, o chamado de Deus, por mais que a gente relute, é irresistível. Ele nos chama, Ele nos escolhe. E a vida parece que só faz sentido quando nós correspondemos ao chamado de Deus. E vocês, antes mesmo de receberem uma indicação para serem oficialmente diáconos e diaconisa, vocês já estavam acolhendo pessoas naquele átrio, estavam ajudando na distribuição aí dos alimentos aos necessitados. E assim, nós com muita alegria, nós hoje oficializamos e consagramos a vida de vocês ao Senhor neste ministério. Então vou pedir que vocês se ajoelhem e eu vou pedir para que o pastor Ageu, ele ore conosco pela vida de vocês. Pode ser? Eu convido a igreja que levante a sua mão direita em direção a estes irmãos, num gesto de abençoá-los também. Querido Deus eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o teu reino, Senhor, continua em expansão. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pelas vidas salvas e aqueles, ó Senhor, que têm se dedicado, Senhor, a servir a tua causa, Senhor, de expansão do teu reino. Senhor, nós oramos, ó Pai, por estes irmãos, o João Antônio, Senhor, o Fábio e a esposa do João Antônio, Senhor. Nós oramos, ó Deus, pela sua vida, Senhor, para que, ó Deus, continuem sendo úteis, ó Senhor, no teu reino, ó Pai. Senhor, abençoa, Senhor, ó Deus, dando saúde, dando, ó Deus, principalmente as qualificações do Senhor da tua palavra, ó Pai. Sejam sempre, ó Deus, homens e mulheres de bom testemunho. Senhor, sejam cheios do Espírito Santo e sejam cheios de sabedoria, ó Pai. Nós a ti consagramos essas vidas, ó Deus, para servir no teu reino, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus pela vida destes irmãos que têm dito sim ao Senhor e têm se colocado à disposição para serem canais, instrumento de Deus na obra do Senhor. E eu posso dizer para vocês que temos no reino de Deus, há espaço para todos aqueles que recebem um chamado de Deus e desejam exercer. E devemos fazer com alegria, porque do Senhor é o chamado e a Ele um dia nós vamos prestar conta do que nós recebemos dEle. Queridos, oremos encerrando este culto, que você tenha uma semana muito abençoada na presença do Senhor. Querido Pai, muito obrigado pelo tempo que aqui tivemos de culto ao Senhor. Muito obrigado pela tua presença real em nosso meio. E a tua presença é a razão do nosso ajuntamento. Muito obrigado, ó Deus, porque uma vez mais a tua palavra foi proclamada.
E certamente o nome de Jesus é conhecido, Senhor, e temido, pois nós queremos sempre ser servos. Nós queremos, Senhor, estar na condição de servos e te servimos com alegria, pois sabemos que tudo o que fazemos, Senhor, não é sacrifício, pois sacrifício foi o que o Senhor se dispôs a fazer em nosso lugar. Portanto, Senhor, declaramos a alegria do nosso coração em te servir no ministério e no lugar, com o dom que o Senhor tem nos dado, no lugar que o Senhor tem nos colocado. Assim nós oramos e fazemos no nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam com todos vocês hoje e para todos sempre. Amém.